As nossas Bíblias no livro de João, capítulo 6. E poderemos ficar surpresos que eu tinha uma palavra, mas na verdade Deus está me falar outra coisa. Então nós vamos nessa direção que o Espírito nos conduz. João, capítulo 6. João, capítulo de número 6. Hoje não vou ler o capítulo. Hoje não vou ler. Eu acho que esse é o maior capítulo do Novo Testamento. É grande, é um capítulo grande. Então nós vamos ler só do versículo 60 em diante. Né? Diz assim a palavra de Deus. João 6:60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Versículo 65. Por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12? E um de vocês é um diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque esse o havia de entregar, sendo um dos 12. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Amados, esse é um episódio que eu gosto muito na Bíblia. Sempre que passo por ele, sou levado por Deus a grandes reflexões. E alguma das coisas que, quando Deus falava comigo aqui, é engraçado que eu tenho a minha palavra muito bem preparada, né? Mas quando cheguei aqui, Deus começou a falar comigo sobre a necessidade de chamar a igreja e os irmãos ao lugar da adoração. E a necessidade de despertar em nós um desejo diferenciado de buscar a Deus. E uma das coisas que Deus falou comigo ao longo desses anos é que o que faz não buscarmos a Ele é porque temos outro entendimento da nossa necessidade dele, em primeiro lugar. E também temos um outro entendimento dos benefícios de estar ali na presença de Deus. E então, às vezes nós procuramos outras coisas a não ser o Senhor. Pusemos muitas coisas nesse lugar. E a palavra que me veio logo é essa, uma das coisas eu sempre refleti muito, quando os discípulos perguntam: aonde iremos nós? Jesus diz: vocês não querem ir também? Não querem procurar soluções em outro lugar? Porque eu já não estou a dar soluções rápidas. Eu agora estou a trazer o discurso correto, em que vocês não vão entrar aqui e amanhã já estão ricos. Eu já não estou a fazer essa pregação. Eu não estou a dar mais o ensino de que qualquer um, de qualquer forma, a qualquer momento, que vai conseguir entrar no reino dos céus. Há critérios, há um posicionamento que é esperado. A mensagem que eu estou a trazer agora, ela é um pouco mais dura, ela apruma. Então eles dizem: aonde? Jesus olha para eles e diz: não vão também? Vocês não querem ir ouvir outra coisa? Se calhar tem coisas mais divertidas para ir ouvir. E eu particularmente sou daqueles que apanho do Senhor e às vezes transfiro o que eu apanho para aqueles que são mais próximos. Para a igreja poupo muito, mas há dias que não tenho como. E esse é um discurso difícil, irmãos, de se fazer, porque ele é um discurso que nos chama a atenção. E quando Jesus fez esse discurso, a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos o deixaram, foram embora.
Porque ele deixou de ensinar aquilo que talvez fosse a comichão dos ouvidos das pessoas. E ele, por algum momento, começou a fazer um ensino muito espiritual. E é interessante que as pessoas ficaram escandalizadas e surpresas. Mas ele está falando dessas coisas. Ele disse: isso vos surpreende? Se vocês me virem subir e descer do céu, como é que vai ser? Jesus estava a dizer: ainda nem cheguei lá e vocês já estão surpresos com o nível de coisas que eu estou a falar. Há mais coisas para se ver, há mais coisas para se viver no Espírito. E a mensagem que Deus trouxe ao meu coração é: para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Então, essa é uma pergunta que Pedro faz, e a verdade é que a resposta a essa pergunta é muito importante. Nós não temos muitos lugares para ir. E embora tenhamos sido ensinados assim, que há várias soluções, há vários caminhos para Deus, não há. Há um único caminho para Deus. E esse é Cristo Jesus. Às vezes nós percebemos que a maneira de levar a nossa vida há muitas formas. E por isso vamos a várias fontes a tentar ver se de cada uma dessas fontes nós encontramos solução. E é engraçado que nos meus processos com Deus, essa é uma frase que sou chocado no meu lugar de adoração muitas vezes, irmãos. E hoje tenho que partilhar isso para os irmãos entenderem o que vamos dizer lá na frente. Então, eu normalmente quando entro no meu lugar secreto com Deus, não é uma coisa que eu consiga fazer à frente de muita gente. É um momento muito específico entre eu e Deus. E às vezes está a faltar pessoas com essa mesma sede. O Espírito Santo, eu não gosto de chorar à frente das pessoas. Hoje ele está me levando um caminho que eu não gosto. Mas eu preciso explicar aos irmãos o quão bom é estar na presença de Deus. Porque infelizmente poucas pessoas experimentam isso ao longo da sua vida. Irmãos, não tem coisa melhor do que entrar num lugar onde tu podes ficar nu. Porque não adianta nos escondermos diante de Deus. Mas para isso é preciso haver muita humildade no coração. Porque o Espírito Santo nos confronta, irmão. E a cura que Ele produz não vem sem esse confronto. Não é possível, irmão. Se tu vais à presença de Deus e sais de lá só cheio de energia e de fé e nunca és confrontado, eu me atrevo a perguntar: que Deus é esse com quem você tem se encontrado? Porque o meu, quando eu me apresento diante dele, eu saio de lá cheio de vida, mas deixo tanta coisa ali naquele lugar, coisas que eu me apego, que eu penso que tenho que levar elas comigo o resto do tempo. Ele diz: isso tem que ficar aqui agora. Isso está errado na tua vida. Irmãos, isso não é uma vez no processo da minha conversão. Isso é todo momento que eu entro na presença de Deus, alguma coisa fica. Mas eu tenho que estar disposto a deixar. E é um processo que ele tem, é um processo de cura. Eu vou entrar nele daqui a pouco. É um processo de cura, de restauração, um processo de libertação. É uma coisa espetacular. Não tem outro lugar que tem solução nesse nível. Não tem. Nós podemos ir a muitas fontes e há muitas delas, graças a Deus. É Deus quem provê isso. Eu vou poder ser instruído numa escola. Aquilo é de Deus. Posso ouvir um amém? Vou receber instrução, vou receber matemática, física, química. Aquilo é uma bênção. Mas nenhuma fonte humana vai chegar ao nível de nos instruir a sabedoria espiritual. É um ambiente diferente. É um lugar muito diferente. É um lugar que infelizmente poucos conhecem. E o choque do Espírito Santo comigo nos últimos dias tem sido: conhecem pouco porque aprendem pouco.
Não se fala mais disso. E tenho sido desafiado por Deus a falar quase que exclusivamente disso. Porque isso é a coisa principal. E temos muitas coisas que queremos conquistar e fazer, e elas são todas muito importantes, mas nada pode substituir o lugar da presença de Deus. Mas eu organizei aqui a minha ideia, e eu vou partilhar com os irmãos, dentro do que o Espírito Santo está a falar. Isso não é propriamente uma coisa nova para mim, mas ela é muito impactante quando nós entramos nela, e os irmãos vão perceber o porquê. Mas não dá para nós seguirmos a Jesus e seguirmos outras coisas, tá? Irmãos, nós vamos ter que fazer uma escolha. Então, o primeiro aspecto é, eu preciso escolher quem é que eu vou seguir. O primeiro aspecto, eu tenho que tomar uma decisão consciente de dizer assim, é este Jesus que eu vou seguir. Isso é um processo de fé. Não dá para tecnicamente explicar isso, tá? Não vamos conseguir fazer isso. Eu tenho toda a paciência do mundo se me encontrar com uma pessoa que é cética. Eu também sou muito cético. Então alguém pode dizer assim, eu não acredito nisso. Como é que vem um homem que vai salvar a todos? E a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. De fato e de verdade, meus irmãos, eu sou um africano, filho de um africano. Meu pai era daqueles que guardava boa parte das raízes e conversava conosco sobre muitas coisas. Então, essa é uma religião ocidental, que é o cristianismo, que vem, né, da onde nós sabemos que vem, e tem um histórico próprio, com muitos irmãos que fizeram grandes beneficências, outros que usaram-se da mesma religião para fazer outras coisas que não foram tão positivas, e por conta disso muitos fecharam-se e disseram, não, eles usaram a religião para escravizar povos, para fazer isso, então se calhar essa religião não é da boa, vamos olhar para outras coisas. As pessoas foram julgando isso ao longo do tempo, mas o certo é que quando, mesmo eu que fui muito cético a esta realidade, porque recebi parte desse ensinamento também, disseram assim, cuidado porque isso é uma coisa dos brancos, cuidado porque isso é disso, porque isso é daquilo e tal. Mas quando fui analisar dentro do meu ceticismo e a minha falta de crença, de calcular as coisas quase que milimetricamente, eu percebi nisso ainda muito mais qualidade do que em várias outras coisas. Disse, bom, vamos fazer dos males o menor. Se esse faz mal, esse também faz mal, esse também, todos fizeram mal, esse fez menos mal. Então, vamos dizer que, agora, quando nós analisamos o bem, ele fez muito bem, superando o mal. Infelizmente, a mesma faca que corta o pão e alimenta uma família mata uma pessoa. Um instrumento, ele não faz muita diferença. Depende de se estiver nas mãos de quem? O coração da pessoa. Então essa Bíblia, que é usada para libertar milhões e milhões de pessoas, bilhões ao longo da história, é a mesma que foi usada para outros fins, o que não quer dizer que ela é um mau instrumento. Mas nós temos que tomar uma decisão em algum momento, irmãos. Você tem que tomar uma decisão e dizer assim, ou vou crer na Bíblia, ou vou crer no Alcorão. Eu tenho que tomar essa decisão. Não vai dar para mergulhar nas profundezas do que Jesus tem para nós se nós estivermos confusos e com um objetivo que não seja o objetivo de Jesus. Então, se eu estou na fé, não dá para misturar, meus irmãos. A mistura não vai dar certo. E alguém pode dizer assim, mas não dá para equilibrar. Cuidado com o equilíbrio. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, se há um ensino a respeito de outras vidas, não dá para misturar com as Escrituras. Nós não contemplamos isso. Mas há um outro ensino que tenta equilibrar um pouco e traz aqui um ensino associado a qualquer verdade que misture espiritismo, não é o cristianismo. Está a misturar coisas, ok? Começa a misturar conceitos. É preciso ter uma base de fé. Então, o que quero dizer aos irmãos é, a primeira coisa que vamos ter que assumir, e nós temos que tomar uma decisão mesmo consciente, eu vou acreditar nisso, não só por todas as evidências que nós temos da Bíblia e do cristianismo em si. Eu podia gastar tempo nisso, não dá tempo hoje. Mas eu posso lhes afirmar, irmão, com toda certeza, é muito sério.
Esse livro tem profecias feitas nas Sagradas Escrituras cumpridas em um período de 4.000 anos, na data exata. Não podia ser um homem que falou aquilo. Não podia. 4.000 anos de história e no dia certo, Jesus Cristo entra em Jerusalém montado num jumento. A mesma coisa que tinha sido dita muito tempo atrás. Como? Quem é que ia sonhar com isso? Não dá, irmãos. Nós não podemos, não dá para perceber que isso é só obra do acaso. Deus está nisso. São mais de 3.000 profecias cumpridas cabalmente. Esse livro é sério. Isso veio do alto. Não tem outro. Nenhum outro se compara. Eu não tenho tempo para falar da Bíblia hoje. Mas se tivesse tempo, irmãos, está muito certo o que nós estamos a seguir. E além de vermos isso, ele diz: fazei prova de mim. É o único que diz assim: fazei prova. Várias vezes nas Sagradas Escrituras. No financeiro, fazei prova. Na família, fazei prova. Na espiritualidade, fazei prova. Ele diz: faz isso, testa e vê se vai dar certo. Ele diz: fazei prova de mim. Irmãos, e quando nós entramos no lugar mesmo da busca de Deus, Ele prova, Ele responde, Ele fala. Deus está vivo. Então, não temos dúvida, nós cremos naquilo que está nas Sagradas Escrituras. Não apenas pelo que ouvimos seria suficiente. Se nós analisássemos só as evidências todas, vamos olhar quantas profecias tem, quantas se cumpriram, vamos observar quão bem isso faz numa sociedade, quão mal essa outra religião faz noutra. As estatísticas estão aí para todos, não tem comparação, há muitos quilômetros de distância. O que estamos a pregar tem um efeito fora da curva no meio de uma sociedade. Mas não, a nossa análise não para por aí. Nós agora vamos analisar na nossa vida. Ele diz: fazei prova de mim. Eu sou mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós testamos e dizemos assim: ok, se nós ouvirmos a palavra de Deus, vamos ter provisão? Vamos. Então vamos com fé. Temos dinheiro para fazer uma coisa? Não temos. Vamos fazer? Deus falou, vamos. Os recursos chegam. Vamos fazer aqui, vamos fazer uma oração. Deus diz: vai no lugar, ora. E as pessoas foram curadas. Nós vimos aqui no nosso meio. O mesmo Deus que curou no Antigo Testamento, que curou no Novo Testamento, continua a curar ainda hoje. Então nós temos certeza que Ele é o mesmo. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Amém? Orarão e os enfermos serão curados. Então, são sinais que selam a nossa pregação, mas nós temos certeza que Ele está conosco. Não temos dúvida. Eu não tenho dúvida, irmãos. E estou com muita disposição de conversar com qualquer pessoa de outra religião. Ele me apresenta os números dele, eu vou me apresentar os meus. Vou dizer: é muito mais sólido. Alguns discutem: escreveram a Bíblia, adulteraram a Bíblia. Irmãos, sinceramente falando, tecnicamente, tem que ter muita fé para acreditar nisso. Mais fé do que nós que acreditamos na Bíblia, creio. Porque estamos a falar de 4.000 manuscritos para o Novo Testamento, 16.000 manuscritos para o Novo Testamento, 4.000 para o Antigo Testamento. A pessoa que teria que fazer uma conspiração, primeiro ela tinha que ter uma máquina do tempo. Essa é verdade o que eu estou dizendo. Ela tinha que ter uma máquina do tempo. Por quê? Nós sabemos pelo carbono 14 que nós conseguimos datar os elementos. Então, o papiro que está lá em Israel, alguns estão em Roma, aquele papel que são os manuscritos, alguns estão em hebraico, grego, aramaico antigo, tem coisas que até em latim estão escritas. Então, nós sabemos a data, a ciência nos ajuda a saber a data. Então, se eu tinha que alterar o manuscrito, primeiro tinha que voltar no tempo. Então, já começa a ser difícil entendermos isso. Agora, essa tinha que ser uma conspiração muito longa, porque os primeiros escritos têm mais de 3.000 anos. Eles são escritos de escritos, mas a origem deles tem 3.000 anos. Então, imagina 3.000 anos de conspiração para adulterar um livro. Talvez nem fosse necessário, né? Criavam uma outra coisa. Mas não dá, porque um escreveu na Babilônia, outro escreveu no Antigo Egito, outro escreveu em Roma, outro escreveu em Israel. As distâncias geográficas não permitiam sequer comunicação entre essas pessoas, mas todos disseram a mesma mensagem. Agora, como alguém ia adulterar, ele tinha que voltar no tempo, fazer a adulteração do manuscrito original, porque nós sabemos a data dele, porque ele está ali. Então, nenhum cientista sério, ele chega para dizer: este livro não tem crédito. Não vais encontrar. Vais encontrar alguém que não percebe de história, que não percebe dos estudos das Escrituras, vai dizer: alteraram a Bíblia. Irmãos, nunca cometam esse erro. Não dá.
Senão teremos que alterar o escrito original. Isso é a comparação 4.000 para um lado, 16.000 para o outro. Vamos ver César, Júlio César, 12 manuscritos tem sobre Júlio César. 12. Tem nos palácios sobre Júlio César, está nos livros de história. 12, 4.000 do Antigo Testamento, 16.000 do Novo Testamento. Irmãos, nós temos muita evidência do que está aqui escrito. É sólido. Qualquer lugar do mundo as pessoas olham e dizem: esse livro é o acervo histórico mais sólido que a humanidade tem. Não tem outro. Não tem comparação. Esse é o acervo histórico mais sólido. Aí alguém pode me dizer assim: ok, está bem. Então se não adulteraram, aí a interpretação. Mas isso é uma questão de fé, é o que eu disse. Agora, eu tenho que tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão consciente. Dizer assim: ele tem solidez suficiente para acreditar nele. Deixa ver os outros que estão aqui do lado. O que é que eles me apresentam? 2, 3 manuscritos. Um que escreveu, o outro interpretou o que é que ele escreveu, mas só esses dois é que tinham essa ideia. Não cruzaram gerações, não tiveram em lugares diferentes, não são de escalas sociais diferentes. Deus falou conosco com 40 autores de diferentes nacionalidades, diferentes tratos sociais, todos cheios de Deus. Para nós percebermos exatamente qual era a mensagem que Ele tinha para nós. Quando nós percebemos a veracidade da nossa fé, é muito forte, irmãos. É um desafio. Vamos fazer um desafio técnico, mas eu saio da análise técnica, eu entro na fé. E eu te desafio também, porque a minha fé tem obras a ser sustentada. Por essas mãos que estão aqui, eu já impus e uma pessoa foi curada. Então, o que está escrito é verdade. Mas se isso tudo que é visível, é o que Jesus estava dizendo, não fosse suficiente, no lugar da adoração, quando você se prostra, só quem sabe a mão de Deus que entra dentro de ti e remove o pecado. Irmãos, isso não tem preço. É um processo que eu digo assim: você pode dizer o que você quiser. Eu poderia discutir contigo de forma natural e dizer: creia, porque isso aqui é muito sólido. Mas se a nossa discussão não for essa, eu vou dizer: experimenta, porque isso é uma questão de fé. Tu vai dizer assim: não, é muito sólido, mas eu não acredito. Tens essa opção. Mas eu lhe diria: creia, porque esse Deus continua a fazer a mesma coisa. Então, esse primeiro aspecto é fundamental. Eu tenho que tomar uma decisão consciente de acreditar nisso. Senão, nada mais vai dar certo a partir daqui. E essa decisão, ela pode ser consciente tanto quanto eu conseguir. Eu posso não ter o nível de detalhes, assim: pastor Fernando está a descrever isso. Ao longo desses anos, eu questionei as Sagradas Escrituras por anos. E eu fiz questões para tentar entender se isso era verídico. Até que ponto eu podia crer nisso? Por que não essa religião? Por que não aquela religião? Deus não se chateia com as nossas questões. Pacientemente, Ele nos conduz a um caminho do entendimento da verdade. Irmão, se você tem dúvida, faça as tuas questões diante de Deus. Ele vai responder as tuas dúvidas. Procure pessoas que estão experimentadas na palavra, também para ter conhecimento, porque há coisas que já foram ultrapassadas há muito tempo. Não precisamos mais nos debater nelas. Contudo, independentemente disso, nós precisamos tomar essa decisão. Agora, o desafio dessa decisão são alguns. Eu só vou citar 2. Uma das coisas que nos impede de tomar essa decisão consciente de acreditar é que nós queremos olhar para a expectativa. Então, nós temos uma expectativa e é por isso que não decidimos acreditar. Como eu espero ser rico, que é segundo algumas estatísticas, um dos maiores desejos da humanidade na nossa geração é enriquecer ou ser rico. Como a minha expectativa é ser rico, então o que a Bíblia diz, ou o ensino bíblico sobre este caminho que eu quero tomar, ele vai ser posto em pé de igualdade com qualquer um outro que me dê acesso mais rápido àquilo que eu quero. Então, embora eu creia na Bíblia, eu vou começar a crer parcialmente se eu receber uma proposta mais atrativa. Então, eu quero ser rico. Eu quero ser rico, e rico não estou falando no sentido moral,
de riqueza, não, é a ideia do rico, a ideia contemporânea do rico. A ideia contemporânea do rico é um carro importado, é uma mansão, é viagens sem limites, é abundância financeira, nesse sentido. Então, e todos os caminhos que se apresentam, que nos levam mais rápido à riqueza, neste sentido, então eles poderão ter mais peso do que a palavra de Deus. E aí a pergunta que Pedro faz, ele diz assim: para onde iremos nós? Porque os outros já tinham fugido, porque Jesus disse aí, o caminho da riqueza não é este. Mas eles, quando pegavam um livro de um outro mestre, diziam: epa, a riqueza é só fazer isso, isso, isso. Então, a Bíblia diz que para ser rico eu tenho que dar. Mas há um outro livro que está dizendo que para ser rico eu tenho que poupar. Então, qual é o que eu vou? Eu vou, porque vou mais rápido. E piora o quadro se eu perceber que alguém poupou e ficou rico. Que aí eu digo: esse é o caminho. É aqui onde eu tenho que ir. Então, para onde iremos nós? Para o caminho que a Bíblia indica ou para o caminho que está a ser indicado aqui, que é mais rápido? Infelizmente, a maioria vai escolher o outro caminho. A Bíblia vai trazer um caminho para um casamento. O pastor Bruno e a pastora Evelina fizeram 17 anos. Podemos aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus, Deus abençoe. 17, hoje, 17 anos. Depois dá um abraço a eles, amém? Não é 17 anos, é tempo. Eu fico a pensar: 17, eu esse ano vou fazer 10. É muita bênção, né? Muita experiência. Deus abençoe, amém? Vocês têm sido um grande exemplo para a nossa geração e é uma bênção. Então, 17, mas Deus dá uma instrução, né, a respeito disso. E veja, não é 17 anos a empurrarem com a barriga, a se suportarem, porque tem esse caso, né? Está 17 anos, mas já não se aguentam, já está só por um fio e tal. Não, eles estão bem, irmãos, porque eles têm seguido o caminho que tem sido indicado por Deus. Há um caminho para um casamento bem sucedido. É o caminho do perdão. É o caminho da humildade. É o caminho do homem assumir o seu papel e a mulher não usurpar o dele, assumir também o seu. A Bíblia indica esses caminhos. E enquanto não entrarmos nesse caminho que é indicado por Jesus, que são as tais palavras de vida eterna, e tivemos a seguir um outro caminho, porque percebemos que é mais rápido. Então, por exemplo, o caminho do perdão, ele às vezes dá mais trabalho do que o caminho da arrogância. É mais fácil ser arrogante. Por quê? Quando eu tranco a minha cara, tu já não me falas nada. Porque eu estou com a cara trancada, eu chego aqui com a cara trancada, você vai pensar: nem vou lhe falar mais. Naquele momento eu resolvi, mas o problema está vivo. E ele vai indo, depois lá frente explode. Mas quando Deus fala que o caminho é o caminho da humildade e do perdão, nós olhamos no caminho e dizemos: não, eu até creio, mas há aqui uma outra instrução. Parece ser mais rápida, parece ser mais atrativa. Essa palavra não é de vida eterna, mas sabes o que dá para fazer? Como ela é rápida, eu vou rápido e depois vou ali, naquele caminho. E eu se calhar sou o único ser humano, né, que pensa essas coisas. Diz: não, calma, espera. Amanhã eu perdoo. Hoje ainda vai me sentir. Hoje ainda tenho que ouvir o que eu tenho para falar. Amanhã depois resolvemos. E nós vamos escolhendo o caminho de Deus de acordo com aquilo que nos convém, não de acordo com aquilo que Deus fala. Há um caminho para seguirmos a nossa vida aqui na terra. Amados, é simples. Às vezes nós brincamos assim, né? Mas falamos sempre. Eu digo, há uma frase minha sempre: a vida é simples, nós é quem complicamos. Porque pusemos muita coisa na cabeça, temos muitos caminhos, há um único caminho. Desenhamos muitas formas. Não, peraí, aqui vamos. Não, amados, não é necessário. No fim das contas, quando tu somas tudo, tu vês que, quando vês a essência do que está sendo ensinado, saiu daqui. Só que há depois um pouco de fermento às vezes, que é colocado, põe um pouco. E se não tivermos cuidado e o conhecimento das Escrituras, podemos nos perder. Porque eu posso pensar que alguma coisa
está nesse caminho, mas na verdade está num outro caminho. É muito sensível, irmãos. Nós podemos nos perder por pouca coisa às vezes, mas quando temos a palavra de Deus viva em nossos corações, dificilmente haveremos de nos perder. Então, se por um lado eu tenho que tomar uma decisão consciente de eu vou crer em Jesus Cristo, é Ele que eu tomei a decisão, vou seguir com Ele, e se calhar não entendo tudo, mas vou progredir no meu crescimento espiritual, mas também eu preciso entender que a palavra dEle é o prumo da minha vida. Senão, irmãos, nós vamos nos perder, tá? Vamos entrar por um caminho, depois vamos tentar ver muitas outras opções. E quando o caminho de Jesus se apresenta, irmãos, ele é excludente. Ele exclui os outros. Só que ele é tão abrangente que de certa forma os outros se encaixam nele. E dá a impressão que são a mesma coisa, mas não é. E meu discurso parece complexo hoje de propósito. Eu vou simplificar depois, porque é muito importante não misturarmos a fé cristã com outras coisas. Irmãos, se forem à minha casa, vão encontrar livros da Cabala, astrologia. Eu leio muita coisa, eu absorvo muitos conhecimentos. É um chamado de Deus para mim, eu tenho que absorvê-lo. Mas eu estou muito consciente dos limites, porque há limites entre aquilo que é o cristianismo e o espiritismo, a feitiçaria e a adoração, a intercessão e o domínio espiritual. Às vezes ali é muito tênue. Você pensa assim, estou a interceder pela vida do fulano, só que você já cruzou a linha, porque já não está a ouvir o Espírito Santo, são teus sentimentos que estão a te comandar, e o teu espírito está a tentar exercer uma força que não foi direcionada por Deus. Isso é espiritismo, não é cristianismo. Mas é tênue, é muito tênue. E se não tivermos cuidado, nós escorregamos aonde na verdade devíamos estar, dentro do caminho certo. Então, aonde é que tudo isso se converge? Naquilo que temos que fazer. Então, eu tenho que cuidar da minha família, mas há uma orientação da parte de Deus. Eu sim tenho que fazer uma construção qualquer. Há uma palavra que Deus me deu quando eu tinha 14 anos. Disse, tens uma obra a fazer. Eu abri a Bíblia no livro de Josué, e naquele texto de Josué, de capítulo 1 a versículo 9, Deus falou muito comigo. Eu fiquei anos ali dentro daquele texto. Não tem outro texto na Bíblia que eu conheça melhor. Sei por aqueles 17 versículos todos. E eu mergulhei muito, gosto muito. Mas quando Deus falou, tens uma coisa para fazer, e foi naquele texto que se descortinou, eu comecei a entender, desde o deserto desse Líbano até o rio Eufrates, até o poente do sol, os termos que foram dados. O Senhor começou a me explicar os termos do meu raio de ação aqui na terra. Tens de fazer isso, é isso que tens de fazer, é o trabalho que tens de fazer, esse aqui não é teu trabalho, aqui é teu trabalho. Ele delimitou a área, a minha circunscrição de trabalho. Então, eu comecei a perceber isso da parte de Deus. É muito importante que os irmãos façam esse exercício. Não tem outra coisa mais importante do que entender o que nós temos que fazer. Mas, além de perceber isso, esse desenho divino, daquilo que é a minha intervenção na terra, e a liberdade que Ele tem de me tirar e pôr, de acordo com o entendimento dEle, eu comecei a entender o quão crítico era que nós precisamos nos conectar com a presença de Deus. Porque, por mais que tenhamos o conhecimento, a ideia, o desenho, a estratégia, é só com Ele que as coisas vão funcionar. É só com Deus, irmãos. Alguém vai dizer assim, eu tenho uma estratégia magnífica para resolver o problema da minha empresa. Irmão, adota a sua estratégia, estude, contrate os melhores, mas ouça a Deus. E se o direcionamento de Deus for contrário a toda a ciência, melhor é agradar a Deus do que aos homens. E esse é um caminho, irmãos, que não é para todos. E aí, o que Jesus começa a ensinar aquelas pessoas, e por isso torna-se um discurso muito difícil, é exatamente isso. É dizer assim, vocês até tomaram a decisão de acreditar, vocês até têm de certa forma uma base, mas falta-vos um detalhe. Na hora que o Deus fala aos vossos corações,
não têm força para seguir. O pão que vos alimenta é outro. Porque se lerem o discurso anterior, ele fala, eu sou o pão da vida. Se vocês lerem o capítulo, vão perceber o que estou a dizer. Então, o alimento daquele povo era outro. Portanto, a sua energia, a sua força vinha de um outro lugar. E, portanto, a palavra de Jesus já não tinha muito peso ali. Porque quando eu começo a pensar mais numa coisa do que noutra, o que vai me dar força é o que eu mais penso. Então, se eu penso muito em ganhar dinheiro, isso é que me atrai. Isso é que me faz abrir o YouTube. É engraçado que as redes sociais hoje, os algoritmos são interessantes, né? Se tu abris o Instagram de alguém, consegue logo ver os interesses que essa pessoa tem, né? Se abris o YouTube, também aparece lá. Abri o meu YouTube, esses dias disse, tem muita pregação. Disse, não, eu tenho que deixar de assistir pregações. Vou começar a assistir outras coisas, só para perceber, tá demais. E eu às vezes faço isso, né? Vou começar a assistir economistas, só para outras ideias, né? Eu preciso delas. Então, eu fico ali, então esses dias abri, ver se subirá Silas Malafaia. Aí esses dias só aparece Pablo Marçal. Com os seus cortes, ele aparece lá também. No meu está a aparecer Pablo Marçal. Então, o certo é que aparece o que nós consumimos, né? E nós vamos pensar na construção da nossa fé exatamente da mesma forma. Aquilo que tu mais consomes, ou aquilo que é o teu desejo, é o que vai aparecer, tá? Então, tu vai ser direcionado de acordo com aquilo que é o desejo. Mesmo o pecado, ele vai ser nessa direção. Porque nós somos tentados e engodados pela nossa própria cobiça, disse Tiago. Então, o que me dá prazer é para onde eu vou. Se eu não gosto de homem, não vou me sentir tentado se vir um homem nu. Não me faz diferença nenhuma. Até posso ficar chateado com aquela sentença. O indivíduo está nu, tens que vestir uma roupa. Mas se aparecer um ser do sexo oposto nu, aquilo pode te chamar atenção. Mas a tentação está associada ao que tu gostas. Porque há um outro que se vir um homem nu vai se sentir muito atraído. Vai ficar ali, tem um homem nu, ele vai gostar da cena. Então, nós temos que prestar atenção àquilo que nós estamos à procura. Porque é isso que nós queremos. Isso quer dizer o quê? Eu procuro a Deus. Eu pesquiso Deus. Porque se eu não pesquiso, a tradução é simples. Eu não quero. E esse é um discurso duro, irmãos. Me perdoem. Eu tenho dificuldade, eu estou a dar voltas para chegar nesse ponto, se os irmãos não perceberam. Porque a verdade é que se eu não busco, eu não quero. Porque eu já percebi que há outros caminhos para chegar onde eu quero chegar. Eu já percebi que há outras soluções melhores do que essa. E que a vida eterna é um blá 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 religioso. Eu quero o carro, a casa, quero resolver os meus temas. E quando se muda o discurso, eu vou-me embora. Porque não faz mais sentido nenhum ficar aqui. Você está falando de coisas que nem... Tchau. Alguém disse, para onde iremos nós? Senhor, nós não temos outro lugar. Irmãos, o sonho de Jesus é encontrar esses que dizem, eu não tenho outro lugar. Eu não tenho outra fonte, Senhor. Há muitos ensinos e até são bons. Rapidamente podem me dar resultado, mas não vão me levar à eternidade. Eu não quero esses. Eu quero o único ensino que vai me levar à vida eterna. E, irmãos, eu finalizo dizendo assim, eu vou juntar agora o quebra-cabeça. Quando nós entramos na presença de Deus, há um descortinar das verdades espirituais. E eu gostaria muito, e é uma das coisas que tenho falado muito com o pastor Bruno, tem um verdadeiro chamado para isso. É engraçado que quando veio aqui a pastora Zenete, eu tenho uma conversa individual com Deus e uma chamada de atenção da parte de Deus, porque tenho que ensinar isso às pessoas, porque esse é talvez o maior desafio da igreja de Jesus Cristo na terra.
é saber como falar com Deus. Como perceber o valor de Jesus. Mesmo olhando para todas as outras possibilidades, dizer assim, são muitas possibilidades, são boas possibilidades, mas nenhuma delas vai me levar à eternidade. Eu quero essa única. Nenhuma delas é um caminho sólido. Até são bons caminhos nos primeiros 100 anos, depois caem. Esse caminho é o caminho vivo. Ele está a subsistir por milhares de anos. Eu vou seguir esse. Mas isso é fé, e essa fé é construída na presença de Deus. Não é um entendimento da mente. Jesus é muito claro, ele disse, o meu Pai vos escolheu. Nesse mesmo texto, ele disse, é o meu Pai quem vos escolheu. Amados, é um grande privilégio estarmos aqui. Nós fomos escolhidos por Deus para entendermos as verdades espirituais. Não desperdicem a oportunidade que nós temos, focados em nós mesmos. Há um Deus muito mais capaz do que nós, que está preocupado conosco. Irmãos, o que tu vais comer, nós aqui nos preocupamos. Às vezes tem os pastores que têm que se pagar, ficamos a conversar, como é que vamos pagar os pastores? Os outros já estão a mandar mensagem. O tio Sebastião, hoje quando me encontrei com ele, disse, só não para de mandar mensagem, tem que receber o salário. Basta bater o dia 1, começa as mensagens e tal, é um desafio. Nós nos preocupamos, mas temos plena fé sempre. Ao longo desse tempo todo temos tido fé. E Deus tem honrado a nossa fé. Nós cremos, irmãos. E da mesma forma que cremos para isso, cremos para outras coisas. Agora, aonde é que vem essa confiança? Ela vem naquele lugar. Um lugar em que só você e Deus podem estar. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Preste atenção, irmão. Entre nós, seres humanos, as relações nunca vão ser 100% abertas. E talvez é bom que assim seja, tá? Porque também, se vocês começarem a ouvir todos os meus pensamentos, podem ficar escandalizados. Ele está a pensar isso. Então, essa caixa está fechada, por alguma razão, tens acesso àquilo que eu te dar. Deus sabe o que faz. E eu também tenho acesso ao que tu me deste, pronto. Não tem ali uma tela a passar, né? Os pensamentos. Deus não permitiu isso. Então, mas com Deus é diferente a relação. O homem não pode enganar a Deus. Então, entrar no lugar da oração e pensar que estamos a enganar a Deus, talvez seja a maior tolice que podemos fazer. Tu podes ser tu mesmo na presença de Deus. E digo mais, se assim não for, irmão, não estás a chegar na presença de Deus. O coração que se abre é esse que recebe. Se o coração não estiver aberto, Deus tem limites de ação. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei. Então, eu não consigo ter comunhão com Cristo se Ele estiver da parte de fora do meu coração. Tem alguém comigo nesse dia? Não é possível entender da parte de Deus alguma coisa se o meu coração não estiver aberto. Então, quando eu entrar naquele lugar, amados, tu precisas abrir o teu coração. Qual é o grande desafio? Eu vou explicar precisamente o desafio que nós temos. É que nós temos vergonha de abrir o nosso coração. Porque pensamos que Deus é homem. Diga assim, Deus não é homem. Não, fala com mais fé, diga, Deus não é homem. Está muito claro isso na Escritura. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A expressão Deus não é homem é dizer assim, eles não são da mesma raça. Esse é Homo sapiens, esse é Deus. São diferentes. Deus não é igual a nós. Tu podes entrar na presença de Deus com o coração aberto. E qual é o grande desafio de entrar na presença de Deus com o coração aberto? É que tu vais ter que falar das coisas certas e falar das coisas erradas. Tu vais estar exposto. E normalmente, irmãos, quando nos expusemos e a presença de Deus aparece, é muito constrangedor. Eu fecho o quarto e tranco a porta, irmãos. Porque da maneira que eu fico
é uma criança que chora. E são raras vezes, ao longo de muitos anos, quem convive comigo há anos já me viu nesse estado. Porque há dias que ele me apanha num culto como esse. Mas quando ele se apresenta dessa forma, eu não tenho reservas com esse Deus. Eu me abro por completo e digo, sou eu, Senhor. Sou mesmo, eu não presto. Eu estou aqui com esse pensamento e é uma coisa impressionante, irmão. O poder do Espírito a entrar dentro do teu coração, quando ele se abre, não tem preço. Nem nada paga isso. E aí eu vou dizer, se tu não tens... Eu não tenho muita afinidade, são poucas pessoas com quem eu consigo me fechar num quarto e orar 100% aberto. Porque eu ali rasgo-me na presença de Deus. 2, 3, 4, 5 pessoas, poucas. Então o meu conselho é o mesmo de Jesus: entra no quarto, fecha a tua porta. Procura um ambiente privado. Mas não se permita viver uma vida sem entender realmente o que é experimentar a presença de Deus. Quando tu te abres, o Espírito Santo, ele começa a tratar o teu coração. Nós não enganamos a Deus, ao contrário, nós nos enganamos só nós. Não tem cura plena na presença de Deus se não houver confissão de pecados. E o lugar da presença de Deus, o real lugar da presença de Deus, meus irmãos, é um lugar em que o ser humano ele fica 100% desarmado. Só que não fica só desarmado, ele fica desarmado e ele tem plena consciência do seu ser. Então, eu não posso falar só da minha experiência, porque seria talvez uma heresia. Embora eu respeito muito a experiência que eu tenho com Deus, não só no momento em que eu vivo ela, mas os resultados que ela produz, eu não conseguiria produzir. Irmãos, eu sei de onde Deus me tirou. E eu não estou a falar de questões financeiras, eu sei a miséria espiritual que eu estava preso. E da onde Deus me tira da escuridão e das trevas e me põe na luz. Mas isso não é uma vez. Porque enquanto andamos, os pés sujam-se. Ele diz, vocês estão limpos, mas limpem os pés. Eu passo num sítio, vejo uma imagem, ouço uma música que não tem nada a ver com Deus, parece que não, alguma coisa vai entrando. E com muita frequência nós precisamos entrar naquele lugar e dizer, Senhor, alguma coisa entrou aqui que não está bem. Eu não estou bem, Deus. Eu não me sinto bem. Então eu vou conduzir um momento de oração aqui. E eu queria que os irmãos tivessem muita sensibilidade. Irmãos, é muito constrangedor quando nós estamos realmente na presença de Deus sem nenhuma reserva. É extremamente... Eu digo que é constrangedor, tá? Portanto, eu me fecho no lugar. Mas há dias que não tem como. Há dias que Deus me apanha em lugares públicos e eu, sinceramente, o que os irmãos vão pensar já não faz sentido nenhum. Porque Deus se apresentou para mim e eu estou naquele momento com a oportunidade do Rei dos Reis tocar a minha vida. Isso está aberto todo o tempo, tá? Esse caminho está aberto. O véu se rasgou de alto a baixo. O caminho está aberto. Ele não está fechado. E não vamos permitir que ninguém feche esse caminho. Infelizmente, algumas pessoas cozeram o véu de novo para dizer assim, para chegar lá tens que passar por mim. Não. Você não precisa de mim, irmão, para chegar na presença de Deus. Deus me livre que vocês venham aqui para serem tocados por Jesus. O véu se rasgou, você tem acesso direto. Eu não sou o intermediário, nós temos um sumo sacerdote, o nome dele é Jesus Cristo. É ele em espírito que nos conduz ao lugar da adoração. O processo espiritual não é o fato de vir aqui que vais adorar, é o fato de em algum momento, e vou lhe dizer uma coisa, não precisa muito tempo. Irmão, às vezes fico 5, 10 minutos, mas a profundidade com que entro na presença de Deus não precisa de muito tempo. Não é o tempo. Então, às vezes eu fico a olhar os crentes e digo assim, depois de 1 hora, depois de 2 horas, parece uma locomotiva, né, que vai até que depois apanha aquele ritmo. Não é necessário. O que é necessário é abrir o coração.
O que é que nos faz não abrir o coração? Às vezes nós temos vergonha de nós mesmos. Eu sou esse, irmão. É incrível, porque eu estou sozinho no quarto, estou a chorar, e eu estou envergonhado porque estou a chorar. Eu fico assim, mas depois de tanto chorar na presença de Deus, eu fico assim, mas eu fico a tentar limpar as lágrimas, porque a vergonha do meu próprio choro. Agora imagina isso na presença de outras pessoas. É um desafio enorme. Mas nós somos chamados a esse desafio. Nós somos chamados a abrir o nosso coração aonde quer que seja necessário. E talvez vamos ter um pouco daquilo que é, mas eu chamo os irmãos, digo assim, irmãos, Deus está a chamar as pessoas nos seus quartos. E Deus quer falar contigo no teu quarto. Aonde tu se calhar não vais ver o pastor Fernando, vai dizer, se eu chorar aqui hoje, pastor Fernando, eu não vou achar nada, irmão. Porque se tu vis a minha cena, é horrível. É feia de se ver. Depois, a forma de chorar, porque eu choro e estou a tentar falar, então fica uma... É aquele momento. Não é bonito de se ver, irmão, não é. Mas acredita, quantos já foram abençoados pela minha vida? Não é, sem nenhum tipo de pretensão. Não tem nada a ver comigo. É aquele momento. É aquele momento. É ali, irmãos, que Ele tira muita coisa. Que Ele põe muita coisa. Que Ele me limpa, Ele me equipa, abre os meus olhos. É aquele momento específico. Então, hoje nós vamos orar. E a nossa oração é que não seja apenas um momento na presença de Deus, mas que seja um caminho aberto, porque senão Jesus, Ele é muito claro na sua comunicação, não é um evento, é um caminho, nós temos que andar nisso, viver nisso, isso tem que ser o nosso dia a dia, isso é uma caminhada, é uma jornada, não é hoje que tudo acontece, não, mas eu tenho que estar muito aberto. Irmãos, só quem em Deus realmente se coloca sabe o quão bom é abrir o seu coração diante de Deus. Então, se você crê que Ele é o Senhor, por que não abrir o seu coração? E às vezes há muitas dores. Eu me lembro as primeiras vezes que eu me abri diante de Deus. A primeira vez foi num culto. E o culto acabou e eu fiquei lá horas e horas. Porque eu tinha uma dor muito profunda associada ao pai e à mãe. E foi uma cura dentro do meu coração sem precedentes. E eu não sabia que tinha aquela dor. Mas o pastor ministrava e diz assim: alguém precisa liberar perdão para os seus pais. E naquele dia eu não fiquei a pensar no meu pai e na minha mãe. Naquele dia eu olhei para Jesus e vi Ele na cruz. E eu disse: Senhor, se Tu foste à cruz por mim, quem sou eu para não liberar perdão para meu pai e a minha mãe? E eu tirei o foco das minhas dores e eu disse: me perdoa, Deus, porque eu julguei o que eu não sabia. Eu não sou ninguém para ter o perdão de ninguém. Parecia que uma faca estava a entrar dentro do meu corpo. E era uma dor, um grito estranho que saía. Irmãos, eu fui liberto naquele dia de muitas coisas. E era um culto público, mas era o meu momento com Deus. E eu esqueci que tinham pessoas à minha volta. O culto acabou e eu fiquei lá, ainda naquele momento. E eu quero chamar os irmãos à experiência, não só ao entendimento intelectual. Irmãos, vai muito além disso. Tem muito para nós entendermos e é uma bênção entender, mas não se compara a experimentar. Quer dizer assim, eu creio nisso, isso é credível, mas ele vai se tornar firme e forte em ti quando tu experimentares isso. Há uma arrogância às vezes no coração das pessoas, eu não entendo de onde é que vem. Dizem assim, eu sou melhor do que esse. Até mesmo às vezes em meias igrejas, os pastores, muita comparação, sabem o que é, irmãos, sinceramente falando, falta da presença de Deus. Porque quando entramos na presença de Deus, eu vejo, eu sou só mais um pequenino e que nem era digno de estar aqui. Eu sou um outro perdido que foi encontrado, graças a Deus.
Ele me viu quando ele passava, ele me viu embaixo da figueira. Ele me viu na minha miséria. Sou eu. Então, quando tu te deparas com Deus, o Deus, que é o Pai de amor, mas é o fogo consumidor, não tem nada que fica ali, irmão, sinceramente falando. E deixamos de querer ser senhores, passamos a ser servos. Então quero que você fique de pé nesse dia. Nós vamos orar, eu vou orar e nós vamos impor as mãos. Vamos fazer a imposição de mãos hoje à igreja, liberando essa capacitação. Não é um desejo humano. Abrir o coração é uma dádiva divina. É o mesmo Deus é quem te capacita a abrir o teu coração. Então talvez tu tenhas dificuldades assim: Senhor, eu não estou a conseguir abrir o meu coração por completo. Eu não consigo ser pleno e sincero na tua presença. Ou isso aconteceu uma vez lá atrás, eu vi a tua presença, me derramei, mas não é frequente. Não é todos os dias, não é quando eu consigo me fechar no quarto. Às vezes nem num culto Deus fala comigo e eu fico todo segurado porque não quero mostrar a ninguém que... Aí hoje é o dia de mudarmos essa perspectiva. Deixa eu contar um testemunho. A primeira vez que eu fui pescar com os irmãos eram experientes, e foi uma cena engraçada. Não foi aquele dia. Eu e o Bruno fomos pescar uma vez, foi muito triste aquele dia. Ficamos horas e horas e horas, não pescamos nada. O Bruno saiu, estava todo vermelho, a pele a cair. Enfim, foi um dia triste. Não foi esse dia. Foi um outro dia, eu fui pescar e eu achei engraçado, porque os irmãos estavam a me ensinar a pescar, eram meus primos na verdade. Eles lançavam o anzol, nós estávamos no alto mar e depois me entregavam, né? E eu ficava ali e tal. E eles pescavam peixes, estavam a pescar peixes grandes. E eu estava com o anzol na mão e o peixe ficou preso no meu anzol. E aí comecei aquela luta, né? Eu não sabia que era uma luta. Para mim, porque eu estou a ver os experientes a fazerem, era uma coisa simples. Eles faziam lá um truque com as pernas e puxavam aquilo e o peixe vinha, peixe grande. Só que o peixe que engatou no meu anzol era um peixe pequeno. Um peixe médio, né? Assim, não era tão pequeno, mas era um peixe médio. Mas os irmãos não imaginam a luta que é tirar um peixe da água. E é engraçado que eles eram pequenos, eu sou maiorzinho do que eles, e o meu peixe era pequeno, mas eu a lutar com o peixe e tal. E eles olharam assim para mim e disseram: quer ajuda? Eu queria ajuda, mas disse: não, deixa, eu vou conseguir. Eu a lutar com o peixe, mas uma luta, irmãos, é uma luta afinal. Aquilo lutas mesmo, ficas ali, puxas para cima e para baixo, o peixe a tentar serpentear, e pior era, nós chamamos lambula, é peixe difícil, chato, porque ele começa a nadar para baixo, ele puxa, então tu tens que ficar ali, uma luta. Cortei aqui o dedo, uma luta mesmo com peixe. E eu a lutar com peixe, eu grande, eles pequenos a tirarem peixes grandes, e eu grande a lutar com um peixe pequeno, sem experiência, mas pronto, eu ali a lutar. O certo é que o peixe fugiu. O peixe fugiu. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo. Faz anos. Ele disse assim: sabe por que o peixe fugiu? Porque ele está a lutar pela vida dele. E você só está a se divertir. O tipo de esforço que você... O peixe é pequeno. Eu era muito maior. Eu acho que se eu tivesse um pouco mais de experiência, conseguiria, né? Gerir o peixe para depois trazer para fora. Mas o que acontece, irmãos, é que nós não entendemos, às vezes, que a luta que nós estamos a travar é uma batalha espiritual. E quem está a batalhar conosco, e eu me percebi naquela situação como o próprio diabo, a tirar a vida de alguém. Só que o peixe que eu agarrei, embora fosse pequeno, ele disse: hoje eu não vou morrer. Mas o peixe luta para cima, ele foi embora. O peixe foi embora. Disse, e ele disse: não, já está agarrado, podes puxar. O peixe conseguiu fugir, porque ele lutou com todas as forças dele.
Irmãos, muitos de nós, o diabo já nos prendeu e nós cedemos. Mas só porque nós não entendemos a capacidade que veio em nós para lutarmos contra isso. O inimigo, ele é sim mais poderoso do que nós. Pouco menor do que o homem fizeste, mas de glória e honra o coroaste. É uma referência que aparece em Hebreus para dizer: o homem, quando comparado com os anjos, não está no mesmo páreo. Quando vês os anjos, um aparece, bate as asas, a quarta parte das águas desaparece. Não estão a ver homens com essa força. Os anjos estão no outro patamar, Deus o criou, mas só que é pouco menor do que os anjos fizeste, mas de glória e honra o coroaste. Deus nos deu a capacidade de comunicar com Ele de forma direta. E nos coroou sobre toda a criação, quem talvez não éramos dignos. Compara-nos com os outros animais. Um leão muito mais rápido, uma águia que vê muito mais. Mas é o homem que recebeu o governo e o domínio. Então, Deus, Ele colocou em nós uma coisa e nós não valorizamos isso. O diabo nos prendeu, mas não. Só que a tua capacidade de sair não é a tua força. Vais perder. É o que Deus coloca em ti. Então, onde está a nossa grande força? É o poder de Deus. E Deus me disse: quando tu deixares eu entrar em ti, naquele dia, Ele disse: quando eu entrar em ti, o que esse peixe fez é o mesmo que vais fazer com o diabo. Irmãos, eu era mais novo e eu entendi a comunicação de Deus, porque eu percebi que eu não estava a lutar com todas as minhas forças. Só que todas as minhas forças, elas estavam focadas em muitos caminhos. Eu estava tentando de muitas formas. Ele disse: há uma só forma. Entrega-te a mim, e tu vais ver que eu vou te dar a capacidade de sair. Alguém está preso há muitos anos em alguma coisa. Vai continuar, irmão, se continuares a tentar lutar com as tuas próprias forças. Mas se nesse dia e de agora em diante tu disseres: não sou mais eu, agora é Cristo. Senhor, entra aqui, faz a limpeza, remove isso. Tira, Pai, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha posição? E não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Entramos na prática e dizer assim: Deus está a dizer, perdoa, eu vou perdoar. Deus está a dizer, não vai, eu não vou. Não faz negócio, eu não vou fazer. Não, mas vai dar dinheiro. Vou ganhar só um pouco de dinheiro para depois voltar. Irmão, isso vai dar problema. Não faz, se Deus disse para não fazer. Feche teu olho hoje. E eu quero que você se permita